privilégio dirigir-me a vocês e, enquanto eu vou expondo a Escritura, eu peço que vocês peçam a Deus para Deus mexer com o coração de vocês, que Deus trabalhe, porque de nada vale a voz de um pregador, de um mestre, se a boa ação de Deus não funcionar. É tudo vão. E eu quero trabalhar com vocês nesses 3 dias sobre a realeza de Deus. Eu sei que o assunto parece simples. Às vezes tem coisinhas que a gente não está acostumado a pensar, e vou tentar trabalhar com algumas delas. Eu vou trabalhar agora. Não, pode voltar lá para trás. Número 1. Eu vou trabalhar com características de um rei. É o primeiro slide. Isto, obrigado. Um estudo sobre o reino de Deus que se inicia nesta noite não faz sentido sem a noção clara do que um rei significa. Um rei é central para o conceito de reino. Não pode haver reino se não tiver um rei. Não é a questão de quem vem primeiro, a galinha ou o ovo. Mas não tem como você pensar em reino sem rei. A ideia de rei tem precedência, vem antes da ideia de reino, no sentido bíblico da realeza do Senhor. E é muito importante que tenhamos uma boa noção sobre as características de um rei, sobre como ele se relaciona com o seu rei. A fim de deixar você consciente da ideia de realeza, eu vou apresentar algumas características da realeza e vou fazer comparações. Vou pegar as formas de governo que existem por aí. Vamos pensar em presidencialismo, que é o que nós temos. Pensar em regime parlamentar, onde tem o primeiro-ministro. Pensar na realeza de alguns países que possuem realeza. Então, comparando com a realeza do Senhor. Primeira coisa, a ideia de rei é central para a ideia de reino. Um reino está intimamente ligado ao rei. Na verdade, na Inglaterra, mal morreu a Elizabeth, o Charles III, Carlos III, já foi colocado como rei. Mas o reino já existia. No caso de Deus, não tinha reino antes de haver rei. O território do reino, os súditos do reino, os cidadãos do reino, são elementos consequenciais. São resultantes da ideia de rei. E esses elementos podem existir, mas se não houver um rei que os governe, não existe reino. Se não existe rei, esses outros aspectos não fazem sentido algum. Num regime democrático, que às vezes parece mais ser do demo, num regime democrático, o líder, seja ele presidente da República ou primeiro-ministro, dependendo do tipo de governo, ele não é o centro do governo. Mas, no regime democrático, a Constituição é o centro. Se uns caras que estão por dentro aí soubessem. Tudo gira em torno da Constituição. Todas as autoridades constituídas devem obediência às leis estabelecidas em uma Constituição. E a Constituição que rege a todos, inclusive o presidente, inclusive o primeiro-ministro. Os presidentes ou os primeiros ministros mudam em poucos anos, mas uma Constituição
permanece. Ela é vitalícia. No regime monárquico, tem poucos regimes monárquicos neste mundo. Na verdade, os regimes monárquicos que existem hoje são regimes onde uma assembleia controla, onde o parlamento controla. Mas no regime monárquico não é uma constituição que prevalece, mas é a palavra do rei. Ele é a lei. A sua palavra é o governo. Se você argumenta que a escritura é uma espécie de constituição, você tem que entender que no nosso caso ela foi escrita, ela foi inspirada pelo rei. Por essa razão, o conceito de rei ou de monarquia não é alguma coisa fácil de ser entendida, mesmo pelos próprios cristãos nestes tempos de tanta ânsia democrática que nós vivemos. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem da luta dos adversários da nossa eleição. Cada um quer ser mais democrático que o outro. E às vezes essa ideia se perde e nós caímos em contradição muito grande no nosso conceito de democracia. Então, um rei nós não estamos acostumados na nossa geração a falar de realeza. Muita gente na igreja tem reservas em aceitar o governo divino, tem reservas em aceitar a soberania divina, por causa do conceito democrático que está em nossa mente. Muita gente não consegue entender por que Deus escolhe uns para a vida e deixa outros. Afinal de contas, eu vou mostrar daqui a pouco, quem escolhe quem vai fazer parte do reino é ele. Mas nós achamos que isso é injusto, alguém ter o poder todo nas mãos. Nós gostamos de ter esse poder repartido entre todos nós. Segunda coisa, o rei é a autoridade última de um reino. Num regime totalitário, o ditador tem a última palavra, desrespeitando qualquer possível lei estabelecida. Via de regra, os ditadores são ímpios e injustos. Você conhece um cara da América Central? Como é que é o nome dele? Que anda perseguindo. É esse aí. Entretanto, numa monarquia decente, que está quase impossível de achar, um verdadeiro rei não é um ditador. No regime democrático, a autoridade última, eu disse a vocês há pouco, é a Constituição. Os presidentes passam, as cortes supremas de justiça passam, mas a Constituição permanece. Ao menos é assim que as coisas deveriam ser no Estado democrático. Além disso, numa democracia, os líderes fazem acordos com chavos, criam comissões, numa tentativa de alcançar consenso no estabelecimento de uma lei que não está prescrita na Constituição. A questão de autoridade última numa monarquia é bem diferente, especialmente quando tratamos do monarca, daquele que é o princípio único, e é Deus. Ele possui autoridade absoluta e ele próprio é a lei do seu reino. Ele não discute nem põe em votação as suas leis. A palavra do rei é a lei que vige mesmo nas regiões mais distantes do seu reino. A sua autoridade é suprema em todo o território do seu reino. E ele reina infindavelmente. A autoridade de um rei não é igual à autoridade de um presidente num regime
democrático presidencial ou de um primeiro-ministro no regime democrático parlamentarista. Um presidente deve consultar o Congresso e um primeiro-ministro consulta o parlamento. Em ambos os casos, o líder pode ter o seu ato questionado ou mesmo anulado. Nós já vimos isso em nosso país muitas vezes. Nos regimes totalitários, um ditador pode exercer um poder absoluto por algum tempo, mas a sua autoridade não é legítima porque ele se impôs. Esta é a razão pela qual os ditadores usam a força e a violência para reprimir os protestos contra os seus atos e permanecer no poder. Todavia, quando um rei fala, ele fala com a autoridade absoluta, que é inerente à sua realeza. Se é assim com os reis desse mundo, se imagine a autoridade absoluta daquele que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus deixou bem clara a sua autoridade quando disse diversas vezes: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele tinha autoridade de realeza. Ele tem autoridade de mudar a lei, ou de melhorar a lei, de aperfeiçoar a lei. Foi dito isso aos antigos, eu vos digo isto. E o texto fala que ele as ensinava como quem tem autoridade. Jesus não discutia a sua autoridade, nem pedia ajuda às autoridades religiosas do seu tempo para entender as regras do seu reino. As palavras dele eram as palavras do reino. Terceira coisa. Um rei nunca é votado para assumir o poder. O regime da monarquia não tem nada a ver com o regime da democracia, onde os governantes são eleitos pelo povo. No regime democrático, os líderes são eleitos para o poder. Nos totalitários, os governantes tomam o poder. Mas num regime de realeza, um rei é nascido para o poder. O poder de um rei não procede da urna dos seus súditos, mas o seu poder é inerente ao seu nascimento. A sua realeza não é conferida pelos seus súditos, pelos homens. Nos regimes democráticos, eu repito, os líderes são eleitos e governam pela vontade do povo. Nos totalitários, os ditadores governam através do medo, da repressão e da coerção. Um rei, no entanto, governa porque ele é nascido para isso e Jesus Cristo foi nascido para ser rei. Não somos nós que o tornamos rei. Nós pecamos muitas vezes nos nossos cânticos, quando no passado nossas igrejas cantavam: nós te coroamos, ó Rei Jesus. Com glória coroai. Ninguém tem esse direito, porque ele não é coroado por alguém que está sob ele. Súditos não coroam o rei. Por essa razão, quando você, na sua igreja, cantar coroamos-te, ó Rei Jesus, você dá uma paradinha e reflita. Que isto não está certo. Isso é lutar contra as coisas conforme Deus as estabeleceu. A autoridade de um rei não emana do povo. Você sabe que a briga de Bolsonaro, de Lula, etc., é o poder emana do povo. Todo mundo fala isso. Sabe uma cambada de mentiroso? Porque, na verdade, é eles que querem poder. O poder não emana do povo. No sistema que nós vamos trabalhar aqui, o poder emana do rei. A autoridade de um rei é alguma coisa inerente à sua realeza. Um povo não torna o seu governante soberano, porque, eu repito, ele é nascido soberano. Jesus disse a Pilatos que ele foi nascido como rei.
Ele não recebeu sua realeza ou a sua soberania das mãos dos homens. Soberania significa liberdade de controle externo. Ninguém interfere no modus operandi do rei funcionar. Ele é livre para fazer como lhe agrada, sem prestar contas a quem quer que seja das coisas que acontecem no seu reino. E ninguém, por excelência, tem autoridade de dizer a Deus o que ele deve fazer, porque a soberania de Deus é absoluta. Eu não vou tratar desse assunto nesta semana, mas ele é aquele que completamente se determina a si mesmo, se é que eu posso dizer. Quarta coisa. Um rei não pode ser deposto de sua posição pelos votos do povo. Porque o seu reino é por nascimento, um rei governa por toda a sua vida. É de família, né? Morre o pai, entra o filho e assim vai. Governa toda a sua vida. Ele recebe a realeza por direito de nascimento. No regime ditatorial, um governante pode ser retirado do poder por uma revolução ou um golpe de Estado, mesmo por um levante popular. E é o que vai acontecer uma hora ou outra com Ortega. E vai acontecer com outros que estão por aí. Alguns são mais fortes, como lá na Coreia do Norte, ou na própria China. É verdade que ele foi eleito, mas aquilo é fake. No regime democrático, um presidente é deposto por alguma grave irregularidade cometida e perde o ofício quando o seu mandato se encerra. Entretanto, no regime monárquico, mesmo os humanos, o ofício é exercido por toda a vida. Um rei deste mundo pode ser deposto por força ou por revolução ou mesmo golpe de Estado. Mas o rei dos reis nunca perde o seu mandato. Nunca. Porque ele reina desde que ele criou o território do seu reino. E reinará, mesmo depois da renovação da criação, infindavelmente. Diferentemente dos imperadores humanos que perdem a sua força e acabam perdendo o trono, o rei dos reis nunca vai ser destronado. Sua soberania permanece para sempre, porque o seu governo não pode ser contestado ou removido, pois todos os reis da terra são por eles reputados como nada. Todas as forças do mundo não podem tirar Deus do poder. Quinta coisa. Um rei possui uma palavra que tem a força de lei. Porque a autoridade do rei é absoluta, sua palavra de ordem é autoritativa, é normativa. Ela tem que ser obedecida. Ninguém pode emitir uma contra-ordem. Ninguém pode negar seus pronunciamentos, nem mesmo revogar seus decretos ou ainda alterar os seus estatutos. O grande rei Davi portou-se exemplarmente quando disse: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. E descreve no Salmo 19 a formosura da palavra do rei que tem força de decreto. A palavra do rei dos reis é sempre cheia de autoridade e deve ser normativa para todos os cidadãos do reino. Sua palavra tem a força de lei. Punição ou disciplina vem sobre aqueles que andam em desobediência à lei do rei. Sexta, um rei possui, isso que é muito interessante, possui pessoalmente tudo em seu domínio. No regime democrático, um presidente não é dono de bens quaisquer. Das coisas que pertencem ao país. No regime totalitário,
um ditador também não é dono do seu país. Se em qualquer um desses regimes os governantes se apossam de propriedades ou se apossam de riquezas através de fraude ou corrupção, eles são passíveis de serem depostos de seus ofícios. Entretanto, num regime de realeza, o rei possui todas as coisas do seu domínio. Eu estive passeando há alguns meses atrás com a minha esposa e 2 cunhadas numa terra onde tem shakes, não é aquela bebida. E eu perguntei o que shake significa. Shake significa king, rei. E nos Emirados Árabes tem vários reis, porque cada emirado possui um sheik. E ele faz e desfaz, manda e desmanda, porque tudo é dele, não existe propriedade privada, tudo é dele. As mesquitas são construídas pelo rei. Tudo pertence ao rei numa realeza. O rei possui todas as coisas do seu domínio. A monarquia é a única forma de governo em que o governante possui tudo e possui todos. Se isso é verdadeiro dos reinos deste mundo, você pode imaginar o que acontece com o rei dos reis, senhor dos senhores. Veja o que o texto da Bíblia diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo pertence a ele e os que habitam no mundo pertencem a ele. O rei é dono de tudo. O próprio rei supremo assume que possui todas as criaturas vivas sobre a terra. Todas elas lhe pertencem. Olha o que diz. Pois são meus todos os animais do bosque, minhas as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. A gente não presta atenção a isso, né? Pertence ao rei. Ele é dono de tudo. Possui as pessoas, os animais, a terra, o ar ao redor da terra, tudo que está acima da terra, como está debaixo da terra, como o ouro, a prata, a platina, as pedras preciosas. Porque ele criou tudo e mantém tudo no território do seu domínio, que é o universo. Por essa razão ele é chamado de Senhor, de Kyrios, tendo domínio sobre tudo. Afinal de contas, um senhor é um possuidor. 7ª coisa. Um rei tem o seu decreto imutável. No regime democrático, leis podem ser alteradas, revisadas ou revogadas. No regime totalitário, os ditadores mudam e até revertem seus próprios decretos conforme lhes convém. A fim de cumprir seus interesses, eles renegam sua própria palavra. Todavia, não é assim num sistema monárquico. Uma vez que o rei emite um decreto, a palavra do rei é lei e não pode ser mudada. A maneira popular de expressar essa ideia é a seguinte, você já ouviu? Palavra de rei, não volta atrás. É imutável naquilo que ele diz. Veja um exemplo disto na profecia de Daniel a respeito de um decreto de Dario, rei dos Medos Persas. 6:12 de Daniel. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, isto é, do decreto, e disseram, não assinaste um interdito que, por um espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Se nas realezas deste mundo o decreto do rei não volta atrás, na realeza suprema
isto acontece de maneira muito mais clara, muito mais evidente. Muitas vezes os reis não recuam em seus decretos por orgulho ou mesmo por falta de sabedoria. Entretanto, no caso do Rei dos Reis, um decreto dele não pode voltar atrás, porque o decreto dele é perfeito e sábio. Ele tem propósito definido em tudo o que ele decide fazer. Sua palavra tem força de decreto. Como disse o texto ali agora há pouco, edito real, que tem que ser cumprido. E a sua palavra decretiva é justa e permanece para sempre. Oitava coisa. Isso aqui também é muito legal. O rei escolhe quem serão os cidadãos do seu reino. No regime democrático, os cidadãos escolhem os seus líderes para dirigirem os seus destinos. No regime totalitário, os cidadãos não são nada mais, nada menos do que ferramentas de quem o ditador se serve. No regime monárquico, esse tipo de relação opera de modo bem diferente. O rei acolhe, o rei humano, o rei acolhe os seus súditos e, se ele é justo, ele tem grande preocupação com seus súditos. Na monarquia divina, diferentemente das monarquias humanas, a relação entre o rei dos reis e os seus súditos, ou os seus cidadãos, supera todas as relações dos outros regimes de realeza. Ele se dá o direito de escolher quem vai fazer parte do seu reino. Quem vai desfrutar das benesses do seu reino. Por sua autoridade suprema, ele decide sobre os padrões de cidadania do seu reino. Olha o que diz Jesus lá em João. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. E assim por diante. Jesus escolheu os cidadãos deste mundo para que fossem cidadãos beneficiários do seu reino espiritual. E a partir do momento em que esses cidadãos do mundo são gerados de novo pelo Espírito do Senhor Jesus e creem nele, eles participam ativamente do ministério e dos benefícios do reino de Deus neste mundo. Além disso, o Rei dos Reis, por seu poder, não somente escolhe quem serão os seus cidadãos, mas também concede aos cidadãos escolhidos uma distribuição não equitativa dos benefícios do seu reino. Ele é suficientemente rei para dar mais a uns e menos a outros. Em todas as coisas. Em dinheiro, em inteligência, em poder e assim por diante. Ele concede os benefícios do seu reino aos cidadãos de modo não equitativo. É arbítrio dele, é escolha dele fazer as coisas como ele faz. Entre vocês aqui, Deus deu mais a uns que a outros. E você tem que fazer o melhor com o que Deus deu a você. Mas uns têm mais que outros. Financeiramente, uns têm mais que outros. Bens, uns têm mais do que outros. É assim que funciona a relação do rei dos reis com os seus súditos. Nona coisa. Um rei incorpora o governo do seu reino. Quando um presidente de uma república viaja, a autoridade do seu país viaja com ele. Porque ele incorpora o seu governo onde quer que ele esteja. Nos Estados Unidos, o Air Force One, aquele avião, leva o presidente. E onde está o presidente, está a autoridade. Ele incorpora a autoridade do seu país. A mesma coisa funciona com respeito aos ditadores. Eles não largam o osso em hipótese alguma.
mutatis mutandi, numa proporção ainda bem maior e mais forte. Onde está o rei presente, presente está o seu reino. E, pasmem, senhores, não tem lugar onde o rei não esteja presente no seu reino. Vamos falar disso num desses próximos dias. Quando o rei se pronuncia, a palavra dele é considerada de palavra do reino. Quando o rei fala, é o reino falando. Não há como separar o rei do reino. Mesmo que espacialmente o rei esteja longe dos seus súditos, que é a nossa relação com Jesus Cristo, segundo a sua humanidade, nós estamos aqui, ele está no céu, mas ele não deixa de estar longe de cada um de nós. E onde quer que estejam reunidos, 2 ou 3 em seu nome, ele está aí no meio deles. O reino de Deus está presente neste mundo, porque o rei tem a capacidade de estar em todos os lugares do seu domínio em virtude de ser onipresente. Vamos trabalhar mais tarde. 10ª coisa. A riqueza de um rei é medida por sua propriedade. No regime democrático, os líderes eleitos pelo povo podem ser ou não ricos. De qualquer forma, nesse regime, os líderes nunca serão donos do seu território, ou território do seu governo. Nunca. No regime totalitário, a riqueza de um ditador está ligada ao dinheiro e propriedades que ele usurpa, que ele rouba do seu povo. Por essa razão, quando esses ditadores são depostos, eles caem fora e vão para buscar asilos em outros regimes totalitários. Eles conseguem abrigo nesses lugares, desfrutando das riquezas que adquiriram desonestamente. No regime monárquico, a riqueza de um rei tem uma origem diferente. Quanto mais rico e mais produtivo for o território do reino, mais rico o rei pode ser considerado. Estou falando dos reinos humanos. A riqueza de um rei está sempre vinculada à riqueza do seu território. Não se esqueça de que no regime monárquico tudo pertence ao rei, porque ele é dono de tudo. Quando transportamos esse pensamento para a esfera da monarquia divina, essa verdade se torna ainda muito mais clara. Lembra que nós dissemos agora há pouco no Salmo 24? Do Senhor é a terra, é a sua plenitude e tudo o que nela se contém. O Rei Divino possui não somente o planeta nosso. O Rei Divino possui todas as coisas que um dia vieram à existência. Todo o universo pertence a Ele. Ele é dono de tudo. Que propriedade imensuravelmente grande tem o Rei dos Reis. Ninguém faz sombra para Ele. E é muito importante que você compreenda a importância da riqueza de um rei. Porque ele é rico, ele pode cuidar devidamente dos seus cidadãos. Um rei deste mundo benevolente se preocupa com o bem-estar do povo que pertence ao seu rei. A riqueza do rei é compartilhada com os cidadãos do rei. Todos possuem uma riqueza comum em virtude da liberalidade e bondade do rei de toda a terra, ou do rei de todo o universo. 11. A gente termina. A riqueza de um rei pode ser avaliada pela condição em que vivem os seus súditos. Em qualquer tipo de governo, podemos medir e avaliar a riqueza e a justeza de um governante pelo modo digno como vivem seus governados. Teoricamente, quanto mais justos são os governos, mais confortavelmente os governados vivem. No regime monárquico, se os cidadãos são pobres, isso indica que, no mínimo, o rei tem pobreza de mente e é injusto. No entanto, se os cidadãos do reino são prósperos,
O rei é visto como alguém rico que sabe fazer seus cidadãos partilharem da sua riqueza, desfrutarem das benesses do seu rei. A riqueza dos cidadãos aponta para a justeza do rei. No estado presente do reino, ainda nós vemos distribuição injusta por causa da maldição divina que ainda existe nos limites do seu território. Deus ainda não retirou a maldição do seu território, por isso ainda existem uns que recebem mais, outros que recebem menos, no meio de um mundo cheio de lutas. Entretanto, a situação dos cidadãos do reino será, no futuro, absolutamente diferente da presente situação. Todos os cidadãos serão prósperos. Nem todos terão as mesmas coisas. Nem todos terão as mesmas quantias, as mesmas qualidades distribuídas equitativamente. Mas todos serão prósperos no aspecto futuro do reino. E a prosperidade dos cidadãos é parte dos negócios do rei. E não se trata de teologia da... Vocês conhecem? Não se trata de teologia da prosperidade, mas da riqueza de um rei, que faz com que os seus cidadãos vivam de maneira abundante, de maneira gozosa, de maneira que desfrutem da beleza do seu reino restaurado. Deus pode distribuir as riquezas do reino porque Ele as possui. Ninguém pode dar do que não é seu. Além disso, se você é cidadão do reino, tem que entender que tudo que você possui não é seu. A gente até costuma dizer, né, o dízimo. Você devolve porque é do Senhor. Você devolve uma parte só de 10. Porque tudo que você tem não é seu. Você administra aí. Você deve administrar o melhor que você pode. O salário que você ganha com o seu trabalho, tudo é de Deus. Enquanto você não entender isto, você não vai administrar corretamente, como um cidadão do reino, as coisas que pertencem ao rei. O que você recebe é graça e não torna você o dono das riquezas. Mesmo no tempo de hoje, quando o reino ainda não está consumado, você tem que saber como administrar as coisas que Deus reparte com você. Seja, portanto, um bom mordomo das riquezas que o Senhor Deus compartilha com você. Quando sabemos trabalhar corretamente com o que Deus nos dá, então trazemos glória a Ele. Última. O rei pode conceder sua autoridade aos cidadãos do rei. O rei persa, Artaxerxes, está na Bíblia, no tempo do exílio, ele constituiu homens com autoridade, um deles é Neemias. E ele falou assim, olha, eu dou a você toda a minha credencial. E você vai fazer isto. Você vai reconstruir os muros de Jerusalém. Você vai reconstruir isto, aquilo. Um rei, ele credencia pessoas para receberem a autoridade da parte do rei. E Neemias recebeu isto num edito real, num decreto real. No estado presente do reino, os cristãos também recebem a autoridade do rei para realizar os seus ministérios, a fim de expandir, não o território do reino, porque você não tem como expandir o território do reino. Você tem que expandir a pregação do evangelho do reino. Mas o território está fixo. Ele existe desde que o território veio à existência. Vocês todos, espero eu, são ministros de Cristo Jesus. Ministro é aquele que serve, que está à disposição do seu rei, à disposição do seu Senhor. Eu espero que vocês aprendam a expandir a boa nova do reino. Porque
O Evangelho é chamado de Evangelho do Reino. Tudo na Escritura é vinculado ao reino. É que nós não prestamos atenção. O Evangelho do Reino, a pregação do Reino, o ensino do Reino, a lei do Reino, as parábolas do Reino, tudo é do Reino. Eu espero que vocês sejam propagadores, como bons ministros de Cristo Jesus, com a autoridade que vocês têm do Rei. E vocês devem, em nome do Rei dos Reis, com a autoridade dele, vocês devem fazer a obra que Deus tem dotado vocês para fazer. Os cidadãos do reino devem ter em grande honra, devem ter como grande honra o privilégio de participarem de autoridade real. Nós somos filhos do rei, ou irmãos do rei, filho. E é nesse sentido que agimos neste mundo em nome do Rei Jesus, ou seja, com a autoridade dele. A minha finalidade nesta primeira palestra é dar uma noção de coisas ligadas ao Rei. Eu queria que vocês, nesses 3 dias que nós estivermos falando, vocês tenham uma visão melhorada do reino de Deus. Que vocês sejam servos do Rei, ministros do Rei, proclamando a mensagem do Rei. Na verdade, ele não precisa de vocês. Você não é necessário para Deus. Nunca se gabe de você ser um ministro do Rei. Ele podia fazer tudo sem vocês. Com a palavra dele, ele podia trazer todas as coisas que ele quer à existência. No entanto, ele se digna em tornar seus irmãozinhos mais novos como ministros do seu reino. Portanto, vejam-se a si mesmos como homens e mulheres privilegiados. São honrados pelo rei, e a honra que ele dá não tem nada a ver com o que nós fazemos. Honra é alguma coisa que ele concede a quem ele quer. Vocês foram objetos desta honra. Portanto, honrem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por vocês poderem ser súditos do reino. Vocês serem servos